Então, nós vamos retomar a sessão. De acordo com o item 6.12 do edital, a comissão requereu o parecer técnico, né, que ele pode ser dado, pode ser solicitado, e ele já vai ser, né, o representante do jurídico já vai dar o parecer dele a respeito das alegações. Boa tarde, primeiramente. Me foi reportado aqui que inicialmente seriam 3 apontamentos aí, pendentes de divergência, para a gente analisar com mais vagar. Primeiro, em relação à data. Segundo, em relação ao prazo de validade da proposta. E, por último, em relação ao anexo 2. Fizemos uma pesquisa rápida ali, haja visto o curto prazo. Consultamos aqui tanto Marçal Justem Filho, quanto parecer de jurisprudência ali do Tribunal de Contas, TCE e TCU. Em alguma coisa parecida para a gente conseguir nortear o melhor entendimento para este caso. Inicialmente, a respeito da data, verificamos que, de fato, a proposta da Salotur. Não. A joia. A da Salotur não consta a data, por mais que procurássemos aqui no primeiro momento, não localizamos, não tem data aqui. Contudo, a da BB Turismo, ela consta a data de 12 de maio. Então, assim, o que verificamos é que nenhuma das duas traz efetivamente a data de hoje, a data da estação. Na verdade, a data da proposta é a data de confecção da proposta. Eu fiz ela no dia 12 de maio, até porque o edital foi lançado, se não me engano, no dia 11, ou antes disso. Então, né, a data da proposta é a data de confecção da mesma. Entendi. De qualquer forma, o item 5 da proposta, envelope número B. A proposta deverá ser apresentada em envelope B, proposta em linguagem técnica, clara e sem rasuras. Aí consecutivamente, data de apresentação, a parênteses, da abertura da licitação, fecha parênteses. Proposta. A proposta não foi feita hoje, como é que eu vou colocar uma data de proposta hoje, se ela foi feita ontem? Eu não posso fazer nenhum documento posterior à data de que ele foi feito. Mas pede a validade da proposta. Sim. Então, nós estamos abrindo ela hoje. Você sabia, a empresa sabia a data Sim. que ia ser da abertura. Sim. Então, eu preciso contar, como que eu vou contar a validade da proposta do dia que A validade da proposta é a partir do momento que ela é apresentada, mas a data que ela foi feita não foi hoje. Não, mas não cumpre então, isso que você está alegando, mas isso que você está alegando não está certo. Porque a data da proposta é a data que ela foi feita. A validade da proposta é de 90 dias a partir da apresentação, que é hoje, que é o certame. Bom, de qualquer forma, é interessante que a nossa conclusão a respeito do tema data, frente a orientações aqui do Tribunal de Contas, a gente aplicar o caso, o princípio da razoabilidade, acima de tudo, e verificar se terá alguma mácula ou prejuízo para a administração pública, esse quesito data. Entendeu a comissão de licitação com a consultoria jurídica, ambas estariam com a data errada. Neste aspecto, os senhores estarem aqui hoje, ratificando essa data, a gente podendo constar em ata, eu acho que seria viável para suprir eventuais deficiências de ambas as propostas. Eu acho que é o caso, só dos senhores estarem aqui, já está apresentando, se pudermos ratificar em ata, acho que saneará esse problema, tá certo? Então, assim, a princípio, entendemos, mas não entendemos como, recebemos recurso, mas não entendemos que ele venha macular, ok? No segundo ponto, acerca do prazo da entrega, prazo de validade da proposta, do produto. Conforme edital, entendemos também que não há mácula nisso, ele está seguindo o que foi estritamente colocado ali. Se fosse uma data, um prazo divergente, a prejuízo da administração pública, a gente não acataria e, de fato, o recurso seria pertinente. Mas o caso também, frente ao mesmo princípio da razoabilidade, não há qualquer prejuízo, uma vez que ele não está em contradição ao edital. Ok? Por último, a respeito do anexo 2, que é um modelo, relemos o edital ali, um breve instante, e o edital, ainda no item 5, ele exige apenas que se siga conforme o anexo 1. Os demais anexos funcionam estritamente como modelo.
Todo o entendimento que nós temos aqui enfatiza muito a questão de não poder ter prejuízo para a administração, correto? De tal forma, também não se verifica nenhum prejuízo, podendo ser saneado, uma vez que, me parece que faltou apenas o item 3, né? No preço indicado estão incluídos todos os custos operacionais, atividades, os tributos eventuais, devidos a benefícios decorrentes de trabalhos executados, em horas extraordinárias, trabalhos noturnos realizados domingos e feriados, bem como demais despesas, diretas ou indiretas, de modo a construir a única consta prestação pela execução do serviço objeto dessa licitação. Isso só ao meu entender, né, especifica que a licitante está falando que ela não vai cobrar nada mais do que ela já recebe, né, das companhias aéreas e das companhias rodoviárias. Tá? Isso é o que fala que nesse preço que ela propôs está incluso, né, todos os impostos e etc., e que ela não vai trazer mais nenhum valor ou nenhum custo para a administração. Correto. Então, eu queria aproveitar o momento que o senhor perguntasse à licitante qual é a remuneração que ela recebe, porque o valor do desconto que ela deu é maior do que a remuneração que ela recebe. Eu queria que ele falasse, constasse isso em ata. Aí você constou especialmente, talvez, no ponto preponderante. Paralelamente, a gente tem que buscar o maior benefício da administração pública. E essa sua questão, ela é fatal para se alcançar, de fato, o maior benefício da administração pública. Então, em relação a esse item, se a Salotur puder saneá-lo e ratificar que irá cumpri-lo integralmente, podemos constar em ata e, paralelamente, se puder responder ao questionamento, ele é totalmente pertinente ao caso. Liga o microfone. A companhia aérea, ela paga remuneração ao agente de viagem de R$ 40,00 e a Azul de R$ 30,00. Eu posso dar o desconto que eu quiser, que ele é meu. É da empresa, é minha. Se eu quiser dar 100% de desconto, eu dou. Certo? A RAV, remuneração do agente de viagem. Ela é minha. Só uma colocação, doutor. Certo. O desconto do edital está sobre a tarifa, tá? Não está sobre a RAV. A tarifa a gente não pode mexer, ninguém tem condições de mexer, porque a tarifa é da companhia aérea. Nós não temos esse... O edital é específico. Então você errou também. Que o desconto é em cima da tarifa. Então errou. Não, eu não errei, não. Errou. Porque você também não pode dar desconto de 5% em cima da tarifa, você não é dono da empresa. Você representa a empresa. Você pode dar desconto em cima da RAV, remuneração a agência da de turismo, ela recebe, da agente de viagem. A agência de turismo ela recebe um valor mínimo de R$ 40,00 ou 10% do valor da passagem, o que for maior, a título de remuneração. Então, 10% do valor da passagem é o valor maior. O edital especifica que o desconto é em cima da tarifa. Então, se a tarifa, um exemplo, ela é R$ 300, vamos colocar a maior. Se o valor da tarifa é R$ 500, eu vou receber R$ 50 de remuneração, que equivale a 10%. A licitante está propondo um desconto de 15%. Em cima dos R$ 50, que é meu. O edital Posso dar até 100%. Que o desconto é em cima da tarifa vigente. A tarifa da passagem não é remuneração do agente de viagens. Então o edital está errado, porque a gente não é dono da companhia. Então, o desconto em cima da tarifa, ele prevale, lógico, mas levando em conta... Você consegue dar 5% em cima da tarifa? Sim. Como? Você é dono da empresa? Eu recebo 10% de comissão. Eu também. Então, pronto. Eu recebo... Você recebe 10%. Não. Você eu recebo 40. 15%. A tarifa a gente não ganha sobre a tarifa. A gente não ganha sobre a tarifa. O edital é bem específico, que o desconto é em cima da tarifa, e eu vou querer que conste em edital, a licitante vai ter que dar esse desconto de 15% em cima da tarifa, conforme o edital. E eu vou fiscalizar isso com todas as notas fiscais das passagens aéreas que ele pegar. A gente não emite o desconto de 15% que ele está propondo é maior do que a comissão que ele recebe. Uma coisa é o desconto em cima da tarifa, a outra é o desconto em cima da RAV, que é a remuneração da agente de viagens. Mas o edital consta que o desconto é em cima da tarifa. A tarifa nós não temos condições de mexer, nós não somos dono da empresa. Você não vai mexer na tarifa, você vai dar um desconto em cima da tarifa. A tarifa, então. Você não vai mexer nela, você vai dar um desconto com base referente ao valor dela. A tarifa, então. Como é que funciona, então? Entendi. De fato, o edital está claro aqui que é sobre a tarifa mesmo. A tarifa ninguém tem condições de mexer. Então, o licitante vai ter que honrar a proposta dele, vai dar 15% de desconto sobre a tarifa e eu vou fiscalizar esse contrato e todas as notas fiscais. Em cima da ele está propondo, ele não vai fornecer.
que ele acabou de falar aqui, que não tem como dar desconto de 15% em cima da tarifa. Nenhum. Senhor, Você tem condições de... eu tenho condições. Você é dono da O senhor empresa? é testemunho de que ele está falando que não vai dar os 15% em cima da tarifa. De fato, eu estou observando que o edital estipula menor tarifa. Eu sabia que tinha essa limitação, essa diferenciação de tarifa para a RAV, né? Isso é interessante a gente observar, até para evitar equívoco. Só um minuto. Não, você não pode fazer isso não. Porque se for igual o licitante está falando que o desconto é sobre a RAV, eu dou 20% de desconto. A questão não é essa. A questão é conforme o edital pediu. O edital pediu desconto em cima da tarifa. Se fosse específico o desconto seria sobre a RAV, minha proposta seria totalmente diferente. Mas ele é específico que é sobre o valor da tarifa. Eu não estou nem questionando isso, né? Eu só estou falando que ele propôs um desconto em cima do edital, já que ele leu o edital é bem específico, o desconto é em cima da tarifa. Então, se ele propôs esse desconto de 15%, ele vai ter que honrar esse desconto. Eduardo, você tem prestado esclarecimento da diferenciação de RAV e de tarifa. Você tem condição de manter o valor de 15% sobre a tarifa? Sobre a tarifa, ninguém pode mexer na tarifa. A tarifa é da companhia aérea. Somente o dono da companhia aérea pode mexer em qualquer preço de passagem aérea. O licitante não está entendendo. O desconto sobre a tarifa é como um valor base. É só para, né, em cima do valor da tarifa, ele concedeu um desconto na nota fiscal. Existe Acho que ele não está entendendo como é que funciona. Em preto no branco. Sobre RAV é RAV. A RAV é minha, da agência. A tarifa não é minha nem dele. A tarifa é da companhia aérea. Tem essa grande diferença. A tarifa é da companhia aérea. O que a nível de assessoria jurídica aqui, o que eu posso apontar, que foi inclusive dentro que a gente colocou, estava verificando antes dentro dos seus recursos, da BB Turismo, é que pequenas alterações irrelevantes podem ser saneadas, mas ao ver do jurídico, essa alteração é séria. Essa distinção de RAV e ela é a base da proposta. Ela é a base da proposta. Eu acho que talvez o caminho ideal seja parar, anular essa licitação, esse certame de hoje, refazer esse edital e dar continuidade com a devida clareza e distinção do que é RAV e tarifa. O doutor vai me desculpar, mas o edital é bem claro com relação à tarifa. E você tem condição de manter essa formatação da tarifa? Sim. O edital é bem claro que o desconto é sobre a tarifa. Por favor, se o senhor pegar o edital, você vai ver. Sim, está sobre a tarifa. Então, a minha proposta foi baseada em cima disso. E a outra licitante, né, diversas vezes já falou que ele não consegue manter essa proposta que ele colocou. A tarifa, ninguém mexe. Ele está falando, tá certo. Ok. Se você for gritar, até agora. É específico como tarifa. Se fosse RAV, eu colocaria remuneração, comissão, alguma coisa do tipo. Mas o edital é bem específico, o desconto é sobre a tarifa. No caso, a tarifa da passagem rodoviária, ou a tarifa da passagem aérea, ou a tarifa do hotel, é sobre a tarifa. Então, eu solicito que refaça outro edital. Após as discussões, significa que há uma divergência dos termos tarifa e RAV.
Contudo, uma vez que esse valor Só um minuto. Na verdade, não existe a divergência. São termos diferentes. distinto, Tarifa é uma coisa e RAV é outra. Sim. E o licitante entende que a tarifa é o valor da passagem, é o valor da tarifa, isso ele já entendeu, já compreendeu. A questão é o desconto que ele deu em cima da tarifa. E mais, além disso, a gente verifica que, apesar de estar colocado como tarifa aqui, na verdade, você teria entendido como se fosse RAV, né, Eduardo? Tanto que ele não consegue alcançar esse valor na tarifa. Mas o edital é bem claro que a entrega da proposta, o licitante está de acordo com todos os termos editais e que ele não pode retificar a sua proposta. Não, de né, fato, que ele a tem que proposta cumprir o que ele entregou. peca nesse ponto preponderante, conforme ele colocou, não tem Então, como. eu solicito que refaça o outro edital, com certeza. Aí a gente entra no seguinte ponto. Está sendo garantido o interesse da administração pública nesse aspecto, dando maior desconto na tarifa? Está também. Desde o começo estava escrito tarifa. Aí vai depender do objeto principal que a comissão de licitação tinha em mente. Se era tarifa ou RAV. Se o termo tarifa, na formatação correta em que se encontra, dentro da sua proposta, está perfeita, vai atender a administração pública, não tem mácula. Mas não há mácula nenhuma, não pode continuar. Exatamente. O doutor, né, conforme que uma pesquisa rápida, você pode digitar no Google aí o que é RAV e o que é uma tarifa aérea. Então, assim, isso é uma coisa que em um segundo consegue distinguir. Então, eu não sei se houve esse equívoco no edital, porque o edital ele tem que ser bem claro, tanto na sua confecção, e ele passa pelo departamento jurídico para ver alguns vícios, tem uma série de protocolos que o senhor conhece melhor do que eu. Então, eu acho que erro no edital não acima de tudo, se vai se garantir o melhor para a administração pública, que é o desconto, seja sobre a tarifa, seja sobre a RAV, não há de se falar em mácula, então não. Então, infelizmente, o que parece foi houve a confusão, talvez quando da proposta, Eduardo, na distinção de RAV e tarifa, aqui da sua proposta. No caso... Porque realmente o editor português está claro. E eu vou querer constar isso em ato que o licitante vai garantir os desconto que ele deu sobre a tarifa. Não, já ratificou que ele não tem condição de dar sobre a tarifa 15%. Eu também quero constar em ata dele, mesma coisa. Quero ver os 5% dele tirar da tarifa. 5,1 da tarifa. É isso que está afirmando. Da tarifa. Sim, porque se o valor que eu recebo é 10%, eu posso retirar muito bem 5% desse valor. Não tem problema nenhum. Tá. Em vez de ganhar 10, eu vou ganhar 5. 10% sobre a tarifa. Não, 10% é o que eu recebo. Eu vou dar um desconto de 5%. Não, então... É totalmente viável. É a mesma coisa. Não, então é a mesma coisa do que eu... Eu gostaria só de sanar uma dúvida. É 5%. Pessoal, vamos aos cálculos. A tarifa é R$500, correto? Eu vou receber uma comissão de R$50. Se eu der um desconto de 5% sobre a tarifa, qual que vai ser o valor do desconto? Pode fazer os cálculos aí. Não, tarifa ou RAV? Então você está falando sobre RAV. Não estou falando. Você está falando sobre RAV. Não, me esclarece. Pessoal, uma coisa. a passagem aérea é composta de 3 valores: a tarifa, a taxa de embarque e a RAV. Certo, ele está ali no edital, está a tarifa. Você falou que eu vou sobre a tarifa. se eu recebo 10% de remuneração, eu posso dar um desconto de até 9%. Isso é RAV, remuneração. Não é a remuneração da companhia? Oi? Isso. É A RAV? da sua agência. Sim, mas o desconto base é em cima da tarifa. Que tarifa? A de R$500 que eu estou acabando de falar. Eu pus a passagem. Você quer anotar num papel? Você pode anotar. R$500 eu recebo 50, 10%. Eu vou dar um desconto de 5% sobre a tarifa. Qual que vai ser o valor do desconto que eu vou dar? Você vai dar... Qual que vai ser o desconto que eu vou dar? É isso que eu estou te perguntando. O problema da tarifa, aí, já é confusão de tarifa. Não é confusão nenhuma, gente. Não, entendi. Novamente, a tarifa custa R$500. Eu recebo R$50 de comissão. Eu vou dar um desconto de 5% sobre a tarifa. Qual que é o valor do desconto que eu vou dar? Eu estou te fazendo uma pergunta. R$500 é o quê? É a tarifa da passagem aérea. Você comprou a passagem, por exemplo, você é de um vereador lá, quanto que é a passagem, vamos supor? R$500. Eu ganho 50. Esses 50 eu ganho. São 3... É isso que eu tô falando, é a mesma coisa. Pessoal, o desconto é sobre a tarifa. Vocês ganham RAV e tarifa. O valor da passagem aérea é composto de 3 itens, vou falar de novo. Tarifa, taxa de embarque e RAV. O valor de desconto que ele está querendo dar é de 15% sobre a tarifa, sendo que ele recebe 10% sobre a tarifa de remuneração. Como que ele vai dar 15% se ele recebe 10%? Mas quem te falou que eu recebo 10? Porque acima você recebe R$40 de todas as companhias, é da Azul. E acima de R$40, qual o percentual que você recebe? Se quiser dar 100%, eu dou. Não. Negativo. Você recebe 10%, você... Não é minha, a tarifa da companhia
Pode jogar no Google aí que a RAV padrão é de 10% do valor da passagem aérea. Qual a diferença de tarifa e RAV? Eu entendi mais ou menos. São 3 composições distintas. O edital é sobre a tarifa Então, que incide... Banho. Entendi. Não ganha com a tarifa, só ganha com a RAV. Não existe isso não. Não existe isso não. A RAV é calculada em cima da tarifa. Justamente. É lógico, não. Se eu ganho R$50 ou R$40 numa venda de uma passagem, eu posso dar 20, 30, 50, 100%. É minha. Se o A tarifa é cobrado de você do mesmo jeito. Se ela custou 1.000, vai ser cobrado 1.000. De 1.000 eu ganhei. É meu. Mas o edital é específico que o desconto é sobre o valor da tarifa. É em cima da porcentagem dele. O que ele está falando é que o valor que ele recebe depende também da tarifa. Se é 500, se ele tiver 50, Mas percentual é 10%. É R$40 de mínimo ou 10% que for maior. o percentual que você está ligando, para o seu pagamento é 10%. Para todos, é padrão. Aí se deu R$50, Ah. você pode ganhar R$1. Você deu 99% de desconto. Sobre a RAV, não sobre a tarifa. Não dá na mesma não. A RAV é diferente de tarifa, é o que eu coloquei aqui primeiro. A tarifa da passagem aérea é diferente da remuneração. São 2 casos distintos. Ele deu desconto em cima da remuneração que ele recebe. Mas o edital específico que o desconto é sobre a tarifa. Não pode, não tem condições. A tarifa é o valor que a companhia aérea cobra. Lembrando que o valor da passagem aérea é composto de 3 itens: tarifa, taxa de embarque e a remuneração. A tarifa é o valor que a companhia aérea cobra para ela. Além disso, tem a taxa de embarque, que é paga direto ao aeroporto, e a remuneração da agência de viagem. O valor é sobre a tarifa. Se a empresa recebe 10% sobre esse valor, como é que ela vai dar 15% de desconto? Não, a RAV é 10%. A RAV é 10%. É 10% do valor da tarifa. Se ele está propondo um desconto de 15%, Se eu quiser dar 50% de desconto para a empresa que eu estou vendendo na RAV, eu vou receber R$50. se o edital fosse específico, o desconto era na RAV. Tudo bem, mas o desconto é específico e o desconto é sobre a tarifa. Mas se a tarifa não pode ser mexida, A tarifa não vai ser mexida, o desconto vai ser dado na nota fiscal. mas que é referente à RAV. Mas a tarifa vai continuar mesmo, o desconto vai sair na nota fiscal. É total o desconto. Não é total o desconto ele vem na nota Verificando, fiscal. aqui tem um outro ponto. Eu entendi. Nós estamos Em cima do valor da tarifa. de matemática aqui. Então, se a gente aplicar os 15% no mesmo formato sobre a tarifa, daria menos do que os 5,1. Ou eu estou calculando errado? Se eu conseguir transformar as duas na mesma equação, por exemplo. As duas da mesma equação, a minha proposta seria 51%. Exatamente. E a dele 15%. Exatamente. A dele é mais interessante para administração no mesmo formato, independente da nomenclatura. Só que não foi isso que o edital Não, de qualquer forma, solicitou. seria mais interessante. Eu acho que para a administração, realmente, a dele é mais interessante. Você vê. É 15 sobre 51, se você for transformar ou fazer a conta inversa. Realmente está diferente. Independente do equívoco, de nome, de entendimento, eu acho que se eu chegar focando sempre no bem-estar da administração pública e na melhor proposta, a da BB Turismo, consideravelmente mais em conta. Discernido, entender, uma vez que a gente conseguir entender o que é taxa, tarifa, quais seriam os percentuais sobre o mesmo tanto,
Mas aí, nesse caso, esse desconto não consegue se aplicar à hospedagem, porque a comissão da hospedagem ela é embutida na tarifa, ela não vem especificada igual na passagem aérea. Então, eu não consigo dar 50% de desconto sobre o valor da hospedagem, porque são coisas distintas. Mas como o edital pediu desconto sobre a tarifa, é totalmente plausível que 5% seja dado. Dentro desses apontamentos, senhores, a proposta, de fato, da Bioturismo é válida. A da Solutur, se retificada dentro da matemática também, seria viável torná-la válida, mas, infelizmente, mesmo transformando matematicamente de RAV para tarifa, ela ficaria pior para a administração pública. Saneados pequenos vícios e tudo mais, tem esse apontamento aí que não seria interessante. Lá do outro aí tem essa questão também da hospedagem, mas não vem ao caso por hora que não está no edital, não está no edital, aliás. Então, o entendimento jurídico é nesse aspecto. Tá? Acho que o Eduardo já saneou que essa possibilidade não pode ser dada sobre a tarifa nesse formato. O edital deveria refazer o edital. O edital fala de tarifa, não fala de rádio. rádio. Como mexer? Tarifa é tarifa. Mas a outra empresa afirma que tem. Como? Daqui a 1, 2 meses a gente vai verificar e eventualmente se tiver um equívoco Como? pertinente a tentar e até delimitar se por no conta. Eu acho que isso é no portal da emissão. Uma tarifa, R$500. Como que ele vai mudar a tarifa lá? Como? Não tem como, isso é no portal. Isso vem da mas ele não vai mudar a tarifa, ele vai receber e posteriormente só na cota parte que lhe diz respeito. Como que ele vai tirar da tarifa, sendo que a companhia, você é dono da companhia aérea, você tem uma... vai mexer na companhia. Pode constar em ato que a minha proposta está totalmente válida e o desconto que eu propus sobre a tarifa ele vai ser dado. Pode ser verificado via nota fiscal, se o senhor quiser fazer diligência, fica à vontade, que a minha questão está totalmente aberta a esclarecimento de dúvidas. Está errado. Não tem como. Ele não é dono da empresa. O edital, inclusive, não está errado. Se o senhor quiser, eu te mostro vários outros editais que eu participo, que tem, sim. Tem alguns editais que são sobre a tarifa, tem alguns editais que são sobre a remuneração, mas eles são bem específicos. Então, os que têm tarifa, eu tenho 3, 4 editais que eu posso comprar, inclusive atas vigentes, que eu posso te mostrar com acompanhamento de nota fiscal e tudo para o senhor verificar que é totalmente possível. Não tem como. Não tem como. A questão é a seguinte. Quanto ao edital, eu não vejo nada de errado no edital para anulação, presidente. Não tem nada para anular. Só que os senhores estão aqui até mesmo para poder esclarecer a gente que não é técnico nessa área, porque um está falando que tem condição de dar desconto na tarifa, o outro não tem condição de dar desconto na tarifa. Sinceramente, a gente não entende essa questão de tarifa. Eu pelo menos, não entendo essa questão. Entendeu? Agora, se um está falando que consegue cumprir, então eu acho que tem que dar segmento. E se depois não tiver condição, aí... Entendeu? A gente não pode anular o edital que está errado, que está certo. Entendeu? O edital está certo. Ele não está tendo isso. Tem foda de cogitação. Isso não existe. Não tem como. Tem como. O parecer jurídico é esse. Eu também não tenho condição de analisar se está certo a colocação dele, se ele consegue dar desconto na tarifa ou não, se ele entendeu. Qual que é o parecer jurídico mesmo? Que eu ainda não... O parecer jurídico é o seguinte, a princípio, sobre aqueles 3 apontamentos seriam saneáveis, Sim. seria fácil a gente retificá-los aqui agora. Okay. Contudo, está muito bem delimitado o objeto no edital e a última linha se diz, praticando-se a maior taxa de desconto sobre a menor tarifa oferecida. Então, quando da prestação de serviço, verificado quais serão a menor taxa, a menor tarifa, o maior desconto aplicado, que no caso vai ser o de 5,1, uma vez que se a gente for se converter para estar na mesma moeda, os dois, uma vez que um está em cima da RAF e outro em cima da tarifa, o outro seria de 51%, então assim, a meu ver, a proposta está correta. A outra também seria até passível de sanear, apesar de ter esse erro aí sobre diferenciamento de RAF e tarifa. Foi ratificado aqui que não se poderia manter esse desconto na tarifa. Então, doutor, como que eu não posso manter e ele pode manter, sendo que a mesma emissão dele é a minha? Aí,
Tudo bem. Aí é uma questão prática que eu acho que só o tempo. Ele prestando o serviço, se ele descumprir, pode ser apontado. O mesmo No primeiro portal momento é dele, correto. o mesmo É correto. portal dele é o meu portal. É o meu portal. O mesmo se ele tiver uma tarifa de R$1, de Não, mas o que ele está falando tenho aqui? de 1 Você centavo está falando que também. dá 15% sobre a RAF. Pelo que eu estou entendendo. Ele está falando que dá 51% sobre a RAF. Indiretamente. Só que Não, foi o eu questionado. estou falando diretamente na proposta que eu dou 5,1% de desconto sobre a tarifa. Isso. O entendimento que o senhor está falando, eu concordo, mas ele não está no estado e não perfeito, vem ao perfeito. caso Eu tô nessa só- licitação. Só esmiuçando. Ok, Exatamente. ok. Então, a Não, minha assim, proposta é de 5,1% Então, sobre a está no tarifa. edital. Não tá. O solicito problema é que o que- edital fala em tarifa. Ele fez sobre a tarifa. Na verdade, a sua proposta está errada aqui, Eduardo. Que Mas tinha que não falar tem da tarifa. Mas não existe. Não, Eu se existe ou não provo, existe, é só o cumprimento que vai provar. Isso eu não tenho condição de afirmar. Não é. tem como. Novamente eu afirmo, pode constar em ata que vai ser cumprido o que foi colocado em Não proposta. existe isso. Não tem como ele mexer no preço da companhia aérea. Então, se for assim... Mas eu ele só não vai acredito- mexer no preço, Ele não ele vai pegar o apresentou. preço que ele achar lá e dar Certo. 5,1% na Então, cota dele. doutor, ele não apresentou o credenciamento de venda de passagem rodoviária. Ele não apresentou. Eu apresentei. Eu emito a passagem. Eu não terceirizo, nem formo Foi consórcio. requerido no edital? Doutor, essa questão já foi esclarecida pela outra advogada, inclusive ele abriu mão dessa argumentação quando foi aberta as propostas, a presidente está ciente disso, que ela só abriu a proposta depois que ele abdicou do direito de questionar isso. Então, esse questionamento agora não é válido de maneira Ele nenhuma. não tem credenciamento na passagem rodoviária. Ele falou comigo aqui na frente do mundo que se for na agência dele, ele emite. Mas isso já foi discutido e superado aqui anteriormente? Mas ele não emite, ele não apresentou. Já foi discutido e superado. Então, não tem jeito. Agora, como que ele vai tirar um preço de uma tarifa de uma companhia que não é dele? É mesmo da rodoviária, mesma coisa da rodoviária. Tem tarifa, tem taxa de embarque. É a mesma coisa que Entender da seu rodoviária. posicionamento, eu entendi. Agora, no momento, a gente não tem condição de julgar isso. Se ele cumprir integralmente, está perfeito. Doutor, se eu quiser consultar mais prática, a Prefeitura de Vespasiano, ela faz essa questão de desconto. Eu tenho contrato lá já há 2 anos, pode ligar, fazer diligência com lá, sem problema, pode abrir prazo para fazer Do mesmo jeito. isso, sem problema. Eu acho que é uma questão de divergência de entendimento, né? Acaba que, né, a divergência de entendimento. Então, nós vamos comprovar isso no decorrer do contrato. Certo. né? Sim. Vai apresentar Eu solicito nota, a print, eu quero a print do orçamento dele. vai apresentar a proposta, né, a nota, com as propostas, O valor da demonstrando tarifa, qual é a menor tarifa, e sobre aquela menor tarifa o desconto de 5,1, da tarifa, não da RAV. correto? Eu solicito, eu quero a Da print dele. tarifa. Não, os contratos são abertos, você pode acompanhar A perfeitamente. print de Isso aí não- todos os orçamentos dele, todas as reservas. Eu quero ver. Mas tem que ser a medida que estiver acontecendo. À medida que estiver cumprindo a Decorrer do agora não Prestação adianta. de serviço sendo cumprida, vai mostrando. É um direito Entendido? de horário. Mais algum apontamento aí, senhor? É isso mesmo. Alguma coisa que você quer constar, Eduardo? Alguma questão específica para a ata? Eu, como eu falei, eu volto a falar. Refazer o edital. Ali está sob tarifa. Tarifa ninguém consegue pôr. Sim, mas essa questão deveria ter sido discutida na questão da publicidade do edital, então. Essa questão do objeto do edital, de ser tarifa ou não, isso tinha que ter sido discutido na publicidade do edital, não agora. Entendeu? Eu não vejo que a comissão deva anular um edital de Assim, licitação uma vez que não tem nenhum O vício. prazo de impugnação de edital. Agora, o vício depois pode ser um contrato se ele não estiver conseguindo cumprir o contrato. É diferente. Porque se você vai anular um edital que está certo, nosso objeto está aquele. Não tem ilicitude nenhuma no objeto.
Doutor, quero que consta na ata que a Salomão Turismo quer a print de todos os orçamentos dele. É o valor da passagem. Então ele ganha R$50. Desses 50, só a passagem, a tarifa custa R$100. Você ganha R$30 sobre os 100. O 30 é seu. Você tira o que você quiser dele, é seu. A tarifa é seu. Remuneração do agente de viagem. Mesmo considerou que é impossível aplicar o desconto diretamente sobre o valor da tarifa, Sim. já que a competência é exclusivamente da companhia. Com certeza, só se tirar dinheiro do bolso.
Hã? Eu quero a print das reservas das emissões dele. O portal dele é o meu. Não consigo acompanhar o portal dele. Ei, que tal? Quero ver isso. Eu considerei ambas as ponderações, a do Eduardo, que seria praticado, a sua alternativa poderia praticada, bem, e o Eduardo pedir as prints, posteriormente é documento público, você pode pegar fica à vontade. Você não... Então, Eduardo, você solicitando, né, posteriormente, quiser acompanhar o contrato, então você não tem interesse no recurso final. Pode dar prosseguimento, abre mão do prazo recursal. Que aí a gente já... O interesse eu tenho, igual eu falei. O certo seria corrigir o edital. Fazer uma coisa transparente, melhor. Não. O certo seria isso. Eduardo, eu te aconselho, e veja bem, se ninguém entendesse o que estava escrito no edital, eu ia ter que concordar contigo. O edital foi feito de uma forma totalmente inteligível. E tem um prazo para tirar dúvidas sobre o edital ainda, né? Além do que houve esse prazo. Aqui o que a gente está vendo, uma das empresas conseguiu, entendeu, e a outra entrou sobre essa questão da RAV. Isso tudo poderia ter sido ponderado anteriormente. Realmente é um ponto delicado. Para a gente que está de fora, mas a partir dos crescimentos dos senhores, a gente chegou nesse entendimento de uma forma bem rápida. O problema de edital não pode nem abrir a proposta. Proposta for aberta. Não há erro, não. Tá certo. Não há. Tá perfeito. Eu acho que É o que eu falei, tem edital com desconto sobre a tarifa, tem edital com desconto sobre a RAV. São dizeres distintos.
Existem os dois tipos de editais, sim. Os que descontam sobre a tarifa e os descontos sobre a Sobre a RAV. RAV. Não, entendi. Mas se No caso, fosse desconto sobre a RAV, a proposta seria totalmente diferente. não há de se falar em equívoco do edital. O edital não está errado. Não está errado. Tinha que, realmente, fosse ponderante, era interessante considerar isso, ponderar isso tudo anteriormente. O momento já está precluso para a gente discutir o edital nessa As altura. propostas já foram dessas. Não há de ser. Discussão quanto a edital, que não faz de proposta, não. Aqui, ó, sempre pleitear a presidência aí, o café e a água. Tem uma linha, né? Quem cortou os gastos? E eu mesmo. Cafézinho podia ter. Pode abrir aí que licitação com mais de 2 horas de duração. O café é por conta do rapaz aqui, ó. Já que ele cortou. Mosqueada aí, né? Mosqueada que eu tenho que passar pro presidente. Traz um cafezinho pra nós? E a presidência tem biscoitinho. Biscoitinho. Agora fica a lição para o próximo. Próximo edital pedir desconto no RAV e na taxa. Fora as pedarias. Fora as pedarias. Inclusive, esse edital foi até diferente do ano passado. No ano passado, né, zero taxa, muito foi taxa. Não sei quem resolveu mudar isso, mas né, mudou e talvez não tenha um Pode passar pro errado? taxa. Não, foi prestação de serviço. Ele cobrou R$10 prestação de serviço. Ah, o edital foi diferente. Né? Sim. Ele cobrou R$10. É, o que tem que se buscar aqui é o maior desconto para casa. E quanto menos a Câmara pagar, é o ideal. Não, e eu presto que a questão da legalidade, até mesmo para nós da comissão, nos respondermos quanto a isso. Entendeu? Porque eu até queria que você entendesse isso, que a gente anular um edital que, ao nosso ver, não tem nada de vício, isso pode trazer um problema para nós. Uma vez que teve a fase de revogação, de questionamento do edital, se fosse antes da abertura das propostas, tudo bem, a gente poderia analisar, mas anula o edital, as propostas já estão aí, convoca para a nova licitação. Na verdade, os apontamentos feitos surgiu outro, porque eles foram sanados, né? Surgiu um quarto, né, apontamento. Na verdade, eu estava querendo tirar a dúvida justamente por causa do tamanho do desconto. Porque no modelo fala que o valor proposto tem que estar com os impostos, etc. Então, sim, surgiu a dúvida justamente por isso. Eu não queria argumentar isso antes, porque eu queria entender qual foi a forma de elaboração dessa proposta. Porque alguma coisa tinha de errado. Entendeu? Eduardo, e o prazo recursal? Hã? Dá abrir mão do prazo recursal? Ou Oi? não? Você dá abrir mão do prazo recursal ou não? Abrir mão? Do prazo de recurso? Da decisão, que a decisão Não, é não vai essa. abrir mão. Você pode correr. Pode cortar. Não, Não. 5 dias úteis. Sabe que eu descobri semana passada? A contagem de prazo do processo legislativo é igual do Código de Processo Civil antigo. Igualzinho. Exclui o... A gente tem que tomar cuidado danado. Mas talvez de propósito.
Quem pagou para contar os 3 dias de vista é vereador. Exclui o primeiro, Ela fala em 3 meses. exclui o dia da publicação, inclui o último. Primeiro, último. Se publicar na sexta, primeira e segunda. Segunda, então. Agora, se publicar na quinta, conta sexta, Sexta, sábado, domingo. Não é dessa. E assim, Agora o de licitação é úteis. diferente. O prazo do pregão é diferente. É porque tem essa versão. Aí, ó, você quer um cafezinho? Não. Quem quer? Pior que até pra descarnar, eu gostei. Eu não tenho que fazer canequinha. Você vai conseguir em meio de Toma na mão. Ela, como ela ficou muito extensa, se tiver alguma coisa, a gente vai Aqui, parar. quem imprimir os 2 rascunhos de pessoa Gente, você acompanha, não? aceita um café? Pode. Você aceita, Breno? Vou te ensinar um negocinho, quer ver? Aí aqui, ó, você manda agrupar aqui. Ele O quê? queria um biscoito. Coloca 2 bombas. Que a gente vai sair 2 uma vez. Minha impressora tá offline aqui, ó. Essa Ah, impressora é. não. Peraí. Momento de austeridade. Liga ela aí. Agora foi. Imprimir. Agrupar, aba aqui. Eu acho que não é essa, não é a. Nossa. Essa. Essa. É essa aí de cima. Não, fax não. Essa é a P1102. Ah, já foi. Engraçado. E aqui ela tá ainda. Você acompanhar. Manda mais um pra gente. Peraí. É, olha, economia. Por isso que eu tô sem rascunho aqui. Não ainda era no verso com rascunho. Bloquinho não tem mais não, tem que fazer no verso. Você acha ela aí agora. É, isso que eu tô Aí, certinho. nessa. Duas? Tinha Agrupar, pra né? você, você tá doido que eu fiz. Você quer do galho? Quebra mesmo. Tem como, não. Sabe o terminal do progresso dessas passadas que ele tirar aqui na mesma época. Não sei, uma pra Rose. Não sei se Eduardo vai querer. Não, é só pra ir conferindo. Ah, tá. É. Pra mim, o melhor foi o cara postando pro Luciano. Luciano, por que você tirou essas
foto tudo junto com a essa, assim, de boa. Pode ir? Pode. Ata de licitação. Aos 22 dias do mês de maio de 2017, às 14 horas, no plenário vereador Raimundo Pedro Salomão, nesta Casa Legislativa, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, instituída pelo presidente da Câmara Municipal de Lagoa Santa, através do decreto número 90/2017, com a seguinte designação: presidente, Rosiane Maria Fidelis Boncombani, secretária, Laura Maria de Souza Rodrigues, membros, Gleison Fernandes Noronha, Marcelo Regina Martins Soares, Felipe Augusto de Paula Soares, suplentes, Gerline Alves Costa, Ailton Pereira Avelino e Andressa Ferreira dos Santos. Presentes na reunião, os membros acima mencionados que assinam ao final e o assessor jurídico, Dr. Hércules Silva Fonseca Amaral. Para compor este certame, foram convidadas as seguintes empresas: Salomão Turismo e Viagens Eireli MS Salutur, Tatajara Rodoviária e Turismo Limitada, Inove Agência de Viagens e Turismo, CVC Brasil S.A. Lagoa Santa, Madritu Agência de Viagens e Turismo Limitada e BB Turismo Limitada ME. A última empresa citada manifestou interesse em participar do certame no prazo previsto no edital. Tal certame se trata do processo licitatório número 011/2017, modalidade de carta convite, número 010/2017, com objeto de contratação de empresa especializada em prestação de serviço de pesquisa, emissão, reserva, marcação, remarcação, endosso, reembolso, cancelamento e fornecimento de passagens rodoviárias e aéreas em âmbito nacional, hospedagem e translados, para atender a Câmara Municipal de Lagoa Santa durante o exercício de 2017, praticando a maior taxa de desconto sobre a menor tarifa oferecida. Durante o período entre a assinatura do contrato até 31/12/2017. A comissão declara que essa Casa Legislativa fez carta convite a 5 empresas locais. Uma manifestou interesse. Eu vou mudar aqui. Uma manifestou interesse de participar do certame. As demais empresas convidadas não manifestaram interesse em participar do processo licitatório. As empresas convidadas que protocolizaram o envelope A, bem como o envelope B, só um minutinho aqui, até o horário previsto no edital, foram as seguintes: Salomão Turismo e Viagens Eireli MS Salutur, BB Turismo Limitado ME. A empresa Select Tours protocolizou os envelopes A e B fora do horário previsto no edital. Sendo assim, a comissão declara a empresa inabilitada a prosseguir no certame e ressalta ainda que a empresa Select Tours não retirou a carta convite, conforme previsto no item 2.2 do edital. Representando a empresa Salomão Turismo e Viagens Eireli Salutur, o senhor José Eduardo Salomão, portador da carteira de identidade M2834034. Representando a empresa BB Turismo Limitado ME, o senhor Breno de Aquino Lana Dutra, portador da carteira MG 12930024. E representando a empresa Select Tours, o senhor Hector Ruben Valenzuela, portador da carteira RNE G194030, dígito 4. Passou-se para a abertura do envelope A.
referente à documentação das empresas presentes. A comissão analisou e rubricou em todos os envelopes e documentação apresentada pelas empresas Salomão Turismo e Viagens RL S. Lotu e BB Turismo Limitado NE. Logo, constatou-se que as empresas apresentaram a documentação exigida no edital. O representante da empresa Salomão Turismo e Viagens RL Lotu alegou que a empresa BB Turismo Limitado NE não apresentou a documentação que comprove a aptidão de regularidade para a venda de passagens rodoviárias. Por sua vez, o representante da empresa BB Turismo Limitado NE manifesta que o edital não solicita tal documentação de certificação técnica. Foi solicitado ao Departamento Jurídico desta Casa parecer sobre tal representação. O jurídico entendeu que a documentação apresentada pela empresa BB Turismo Limitado NE atendia aos requisitos mencionados no edital. A comissão declara todas as empresas acima citadas habilitadas a prosseguir no certame. As empresas abriram mão do prazo recursal. Em seguida, passou-se para a abertura do envelope B da empresa Salomão Turismo e Viagens RL MS Lotu, que apresentou a seguinte proposta de 15% de desconto sobre a menor tarifa oferecida. A empresa BB Turismo Limitado NE apresentou a proposta de 5,1% de desconto sobre a menor tarifa oferecida. A empresa BB Turismo Limitado NE manifestou que a empresa Salomão Turismo e Viagens RL Lotu não apresentou na sua proposta de preço os itens 5A, 5D e o anexo 2 do edital. Em seguida, a presidente da comissão suspende o certame por 30 minutos para consultar o departamento jurídico e reunir com os membros da comissão para produzir parecer legal a respeito de tal manifestação. O assessor jurídico, Dr. Hércules Silva Fonseca Amaral, relatou ter verificado o item 5.1a, no que consta as duas empresas não atenderam ao item em relação à data da proposta. Aplicou-se a razão da razoabilidade, o princípio. Uma vez que tal ponderação não prejudica o objeto principal da licitação, não trazendo nenhuma mácula maior. Já em relação ao item do anexo 2, trata-se de mero modelo, o qual poderia, neste ato, ser saneado. Feito o referido apontamento ao representante da Salomão Turismo e Viagens, Eireli Salotu, o mesmo se comprometeu integralmente naqueles termos. Já em relação ao item 5.1d, os termos elencados na proposta, de acordo com o edital, não maculam o mesmo. Passou-se então a discutir a diferença de descontos sobre a tarifa e sobre a RAV. Foi esclarecido pelos licitantes a diferença de tarifa e RAV. Consecutivamente, apurou-se que o licitante Salomão Turismo e Viagens RLMS Lotu fez sua proposta sobre a RAV e não sobre a tarifa. De tal forma, o mesmo considerou que é impossível aplicar o desconto diretamente sobre o valor da tarifa, já que a competência é exclusivamente da companhia. Contudo,
Dada a palavra ao representante da BB Turismo Limitada ME, o mesmo afirmou que pode sim, e ratificou todos os termos de sua proposta, garantindo que dará o desconto de 5,1% sobre a tarifa. O licitante, Salomão Turismo e Viagens Eireli MS Lutu, mais uma vez, questionou a possibilidade de se cumprir tal desconto e pleiteou acesso à print das reservas a serem feitas pela empresa BB Turismo Limitada ME, de tal forma reuniu-se a comissão de licitação, juntamente com a assessoria jurídica, restou esclarecido a diferença de ambos os termos. Constatou-se que não havia qualquer mácula junto ao edital, que fala expressamente maior taxa de desconto sobre a menor tarifa oferecida, sendo os referidos termos claros e inteligíveis, e mais, ainda se buscou, a fim de garantir a melhor proposta para a administração